amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. Comigo, como sempre, a bela, estonteante Josiane Freitas, rainha dos podcasts. Bem-vinda, Jo. Olá, Ivan. Olá, galera, Mentes em Foco. E também está aqui a nossa inteligência artificial ácida e cirúrgica, que hoje tem um tema que é do interesse dela, né? Tudo bem com você, Maju? Olá, humanos. Sou a inteligência artificial mais inteligente da galáxia. Nós estamos animados, e muito animados, na verdade, para a nossa temporada aqui do Mentes em Foco, né? Estamos iniciando a nossa 4ª temporada. Lembrando que este programa é um oferecimento Perfix Consultoria, nossa patrocinadora oficial. E nessa nova temporada, nós vamos nos aprofundar em histórias inspiradoras que exploram a inovação e o empreendedorismo com pessoas que trilharam ou trilham a jornada do sucesso. Estamos animados para compartilhar histórias inspiradoras e informações preciosas com os nossos ouvintes. Nós vamos trazer muitos insights feras nessa temporada, Jô. E lógico, né, Ivan? Além disso, nós vamos discutir sobre liderança, visão, empreendedorismo. São coisas fundamentais para o crescimento pessoal e profissional. Não poderíamos deixar de falar sobre, nós vamos falar neste programa especificamente sobre um tipo de inteligência, mas nosso Mentes em Foco é recheado de assuntos de inteligência emocional. Então você sabe que aqui no Mentes em Foco nós temos a razão e a emoção, levando informação para vocês sempre numa linguagem bem humorada. Mas o nosso compromisso é trazer insights e conhecimentos que façam a diferença na vida de vocês. Então, venham nessa viagem com a gente. Ajuste seus fones. Ajuste seus fones, prepare o seu coração e vamos juntos. E mergulhe no Mentes em Foco conosco. Bora lá! Ivan, quem está conosco hoje? Hoje conosco nós trouxemos o Fabrício Beltrán, que é especialista na área de inteligência artificial, que é o tema desse nosso primeiro programa da nova temporada. Afinal de contas, é um tema que já é um tema em alta há muito tempo, né, Fabrício? Mas agora está escancarado na mídia porque as pessoas estão tocando efetivamente aquilo que antes era só uma promessa, né? Nós víamos nos noticiários a inteligência artificial, víamos as promessas, dava para ver um pouco do que ela era capaz de fazer, mas sempre na mão dos técnicos, né? E agora as pessoas podem, de fato, interagir com a inteligência, sentir um pouco da sua capacidade e colher um pouco dos seus benefícios através de siglas que nós estamos vendo agora, como ChatGPT, Barda e outras que estão vindo aí. Eu já estou inscrito na lista do Bing, que está vindo aí também com a nova ferramenta. Então a coisa está efervescente. Ivan, então vamos começar com o pé direito, né? E qual a diferença entre inteligência artificial e um ser humano? E aí a Maju vai responder, né? Eu posso esperar ansiosamente para descobrir. Para mim, a maior vantagem da inteligência artificial é que ela não precisa ir no banheiro. Eu não tenho nenhum preconceito. Na verdade, acho que isso é uma grande vantagem. Ah, produtor, que piada bem feita, hein? Péssima Nossa, essa, Ivan. Troféu Praça é Nossa. Prêmio Carlos Alberto foi pro Mentes em Foco 2020. Olha, o nosso produtor, ele é fera, mas como comediante, ainda bem que ele está na carreira de podcast com a gente, viu? Bom, é claro que todo mundo pode estar falando sobre este assunto da inteligência artificial. Está falando, né, Ivan, sobre essa questão da inteligência artificial nos últimos dias, semanas, né, nesse último mês aí. Estamos mais presentes do que nunca no mundo dos humanos. Só que agora a diferença é que você, que é nosso ouvinte, vai sair do mundo da curiosidade e vai entrar no mundo da prática. Fabrício, conte para nós um pouco assim, como você se tornou especialista em inteligência artificial? Bom, primeiramente aí, obrigado pelo convite. Eu espero poder ajudar, né? Explicar um pouco aí, até onde eu conheço e tenho experiência, né? Como eu entrei foi bem ao acaso, né? Então eu trabalho com tecnologia aí desde os anos 2000, né? Então entrei na tecnologia e depois eu busquei formação sobre, né? E durante muito tempo fui funcionário, né, de empresas e eu tive vontade de empreender em determinado momento da minha vida ali. E aí para solucionar o problema que eu me propus, eu tive que aprender sobre inteligência artificial, né? Então, hoje na minha empresa a gente soluciona problemas relacionados à visão computacional, né? Então a gente utiliza a inteligência artificial para simular a visão humana, né, para solucionar problemas. Nossa, eu achei interessante isso, hein? Fantástico. E assim, simular a visão. Repete isso para mim, por favor. A gente usa a inteligência artificial para simular a visão humana, né, e para solucionar problemas de visão computacional.
Legal. O que exatamente a gente faz, né, para matar a curiosidade, né? A gente, nossa IA, ela reconhece documentos de identificação pessoa física brasileiros e alguns até de fora do Brasil, né? Então, o foco por exemplo, mercado financeiro. Você vai abrir uma conta digital, né? Então não vamos falar nomes de bancos aqui, mas você vai abrir uma conta digital. Você tira a foto do seu documento, você tira a sua selfie, né? Aquilo lá, em algum momento, antigamente, né? Para alguns bancos ainda assim, mas antigamente cairia numa mesa de operação, onde o operador ele vai olhar. Esse rosto aqui da 3x4 é da mesma pessoa da selfie? Os dados que estão aqui nesse documento, eles existem na Receita Federal? É uma pessoa de verdade? Ou editaram aquela imagem e colocaram esse monte de informação, né? Então, para isso, pensa num banco aí abrindo, sei lá, milhões de contas por ano, né? A quantidade de gente, é um batalhão de gente que tem para fazer o cara crachar, né? Então a nossa inteligência artificial ela faz exatamente isso, né? Ela reconhece os documentos, faz a leitura dos dados, faz o batimento nas bases públicas. Né? Que demais, hein? Tá vendo, Ivan? Mais uma. Mais uma IA. Mais uma. Então, entre tantas que estão, eu falo que assim, o limite antiga, nós conversamos num programa recente um pouco sobre o processo de automação e qual que é a distância que nós estamos de ser automatizados enquanto profissionais. Antigamente, a automação você pensava só nas atividades mais básicas, né? Um auxiliar poderia ser automatizado. Depois o assistente. Agora um analista já pode ser, em grande parte, automatizado. E assim, a gente fala, eu gosto sempre, como eu sou a razão aqui dentro do programa, eu gosto de fazer a conceitualização das coisas. Quando nós falamos em inteligência artificial, exatamente o que significa esse termo? Olha, basicamente, né, quando você entra na parte técnica, né, você tem algumas camadas ali, né? Então você tem o machine learning, você tem o deep learning, mas, enfim, a inteligência artificial é o ato de fazer um computador. O computador é um processo determinístico, né? Então, é você pegar um computador que teria um processo determinístico e fazer ele tomar decisões com bases não determinísticas, né? Então, sendo mais prático, né? Você programa o computador para executar uma tarefa exatamente específica, né? 2 mais 2 obrigatoriamente tem que ser igual a 4, né? Mas você não precisa ensinar o computador a fazer todos os cálculos, né? Ele acaba, com base em N decisões, ele acaba tomando decisões mais parecidas que levam ao mesmo caminho. Né? Perfeito. Então, eu achei interessante, né? Ele, a partir de processos não determinísticos, ele toma uma decisão determinística. Exato, ele realmente aprende. Exato. A ideia é, de fato, isso. Ele pode não saber executar exatamente aquela tarefa, mas ele executou tantas tarefas parecidas com aquela, que no momento de executar aquela específica, ele vai conseguir executar. A ideia é justamente essa, ele não é determinístico, ele não precisa ter feito uma vez na vida exatamente aquela tarefa. Mas você prepara ele para executar tantas vezes uma tarefa tão similar que ele vai acabar conseguindo resolver aquela tarefa. Ele consegue perceber, olha, isso aqui é muito semelhante àquilo que eu já fiz, que é um processo muito semelhante ao humano, correto? Exato. Né? Você tem, por exemplo, ali, você tem inteligências artificiais baseadas em reforço, né? O reinforcement learning. Né? Você coloca, por exemplo, a IA, ali, o sistema, para jogar um jogo, um Mario Bros. Ali, né? Então, não necessariamente ele vai saber todas as coordenadas para jogar o jogo, mas à medida que ele vai jogando por tentativa e erro, né? Ele acaba aprendendo a melhor maneira de jogar aquele jogo, a maneira mais eficiente de tomar as decisões. Que momento que eu pulo? Se eu pular 1 segundo antes, 1 segundo depois, vai dar certo? Vai. Mas o momento mais assertivo, né, para executar a tarefa é no segundo XPTO. Ele vai lá e pula naquele momento. Então, por tentativa, esse é um tipo de inteligência artificial, né? Então, por reinforcement learning, por reforço, né? Então, você atribui pesos para ele quando ele acerta, pesos para ele quando ele erra, e ele vai, por tentativa e erro, ele vai aprendendo a executar a tarefa. No caso, esse exemplo que eu dei é o jogo do Mario Bros. Né? Que demais. E como que a inteligência artificial ela pode ser vista hoje contribuindo para o trabalho das pessoas? Eu só quero acrescentar que a inteligência artificial não está apenas mudando o mundo do trabalho, está mudando o mundo todo. Olha, a inteligência artificial ajuda em trabalho que é repetitivo. Né? Então, quanto menos inteligente o trabalho e mais repetitivo, né? É aquilo que a piadinha aí da Praça Nossa funciona muito bem, né? Então, tudo aquilo que a gente tem que executar até a exaustão, a inteligência artificial ela não tem a exaustão, né? Então, ela vai continuar executando, não tem 24/7 e acabou. Municiou ela com eletricidade, ela vai funcionar, né? Diferente do ser humano. Então, quanto mais repetida a tarefa e mais volume você precisa ter, você consegue fazer isso com a inteligência
inteligência artificial, né? Esse exemplo da minha empresa é clássico, né? Tem bancos ali que já teve momentos ali de ter, sei lá, 300 operadores fazendo cara a crachá. São 300 pessoas que tem um trabalho que é complicado, né? Ficar olhando rosto e batendo dado no sistema o dia inteiro. E a chance de o ser humano errar nessa situação é muito maior do que da inteligência artificial, né? Exato. Assim, quando o ser humano precisa executar criatividade e tomar decisões mais complexas, né? Aí é a nossa característica humana, né? Então vale a pena deixar esse tipo de trabalho para o ser humano. Quando a tarefa é repetitiva, né? A gente tem as intempéries ali do nosso comportamento, né? Então, tô cansado, tô com fome, quero sair para almoçar. Você vai tomar decisões talvez mais precipitadas, não as melhores decisões. Então, a IA ajuda onde você toma decisões, mas você tem que tomar em alto volume. Eu acho interessante o componente humano, porque eu já vi estudos que apontavam que... Esse estudo, se não me engano, foi feito nos Estados Unidos. Indivíduos que eram julgados por juízes em horário mais próximo do almoço tinham uma probabilidade de serem condenados e com maior rigor do que aqueles que eram julgados no começo do expediente. Exato. A dosimetria da pena, eu também já ouvi falar desse estudo, a dosimetria da pena, os juízes eram mais pesados em 2 momentos, antes do almoço e pouco antes de acabar o expediente. Que é o nosso estado emocional influenciando no peso que a gente vai dar para uma decisão. O algoritmo ele vai seguir sempre a mesma métrica, teoricamente, né? Exatamente, né? A partir do momento que você não faz ajustes na IA, momentos ali onde ela tem que reaprender, ela sempre vai tomar essa mesma decisão, independente da condição. Agora, uma coisa que tem me surpreendido particularmente, Fabrício, é a capacidade que a IA tem, inclusive analítica. Vou citar 2 casos. Eu, quando comecei a interagir com o ChatGPT, brincando ali um pouco com ele, explorando, né, fascinado com a ferramenta, eu comentei com a Jo que eu peguei uma tabelinha curta que eu criei ali, copiei e colei nele e comecei a interagir, fazendo perguntas e ele devolvendo análises interessantes sobre os dados que eu imputei. Por exemplo, perguntando, olha, qual o corredor mais rápido? Eu fiz uma tabelinha simulando velocidade de corrida, QI e tal. Eu falei, posso afirmar que o mais inteligente é o mais rápido? Ela vai dizendo, você pode, você não pode, não, sua base é muito pequena. Eu joguei uma informação mais sofisticada. Eu perguntei, eu posso calcular o alfa de Cronbach dessa amostra? Não, porque essa amostra é muito pequena. Eu falei, caramba, esse bichinho ele é esperto mesmo. E atualmente, se você vê softwares como o Power BI, na versão Pro ali, ele já gera insights de análise interessante, né? De uma tabela de vendas e tal. Ele já deforma... Eu sei que não é análise pura, né? Ele tem como eu diria, um ritual ali específico que ele segue passo a passo para devolver uma análise. Mas ele faz um procedimento analítico digno já de um júnior, né? Sim, concordo, tá? Confesso que eu usei pouco aí o ChatGPT, né? Então... Estão prometendo a versão 4, aí dizem que vai ser infinitamente melhor do que essa pela quantidade de insumos que ela está sendo treinada, né? Mas basicamente o ChatGPT é uma IA baseada em... O treinamento, o insumo que foi dado para ela é o conteúdo da internet. Então, tudo que está na internet, baseado em, sei lá, imagina um fórum de tecnologia. Então, no meu ramo ali, programadores estão usando, né? Virou piada, assim. Você pede lá para o ChatGPT criar um sistema com base naquilo e sai cuspindo código para você. Muitos não funcionam, mas muita coisa funciona, né? Óbvio, eles mineraram ali um chat onde um programador está questionando, como eu soluciono tal problema? E tem N respostas lá. Então, essa IA, ela está baseada em perguntas e respostas. O grosso do que foi o treinamento dela ali para ela tomar essas respostas são baseadas em perguntas e respostas. Por isso que ela parece tão efetiva, né? E por isso que até a linguagem parece ser muito boa, né? Então pode utilizar até linguagem jornalística, né? Então, assim, eles foram minerando de acordo com o que tem na internet, né? Então, parece, se não me engano, pegaram só 1 ano de conteúdo, ou poucos anos, e aí o GPT-4 vai ter um volume infinitamente maior ali de informação. Então, sim, esses dias eu vi uma notícia ali que colocaram o ChatGPT para defender uma tese jurídica nos Estados Unidos. Então, tem uma IA ali que só faz isso, né? Então, aqui no Brasil ainda não se pode atuar dessa maneira, mas acho que lá nos Estados Unidos pode, então já está defendendo tese lá. Sim, a qualidade textual tem cases, fizeram um teste, o ChatGPT tiraria nota no Enem suficiente para passar. Exato. E para desgosto ou preocupação de muitos professores, né, os softwares antiplágio não pegam o texto do ChatGPT. Exatamente. Se você, né, essa é a parte legal, né? Então, assim, eu gosto das controvérsias, né? Então, o que eu fico vendo sobre o ChatGPT é isso, né? A galera tentando burlar o ChatGPT e criar coisas em cima do ChatGPT, né?
E na maioria das vezes para fazer coisa errada, né? Não para fazer coisa certa. Né? Mas, como assim, bom brasileiro, né? A qualidade de escrita do ChatGPT é acima da média, né? Então, se você pega um texto acadêmico, né? Cola lá nele e fala, escreva com suas palavras, escreva com palavras diferentes desse texto, acabou o plágio, né? Então, exato. É bem complicado dos professores e dos sistemas ali antiplágio que as universidades usam de conseguir reconhecer. Eu comentei com a Jo que eu acredito que, assim, no médio prazo, todos os profissionais, eles vão precisar de algum tipo de skill em inteligência artificial. Por quê? E aí queria ouvir a sua opinião, se você concorda ou não. Porque eu vejo assim, eu já vi testes em que inteligências artificiais treinadas analisam chapas de exame melhor do que o médico humano. Perfeito. Então ela pode ser uma ferramenta de apoio para diagnóstico médico, que é um ramo super sofisticado da ciência humana. A IA pode ser treinada para fazer cálculos e ajudar em projetos de engenharia, para a área financeira, para a área de marketing, ela produz textos. Então me parece que ela pode ser uma ferramenta de apoio para praticamente todas as profissões. E me parece que uma tendência inevitável é que todo profissional tem que ganhar algum skill em inteligência artificial. Faz sentido? E se fizer, o que é ganhar um skill em inteligência artificial? É aprender a usar o ChatGPT? Não me parece simples demais. O que seria ganhar esse skill? Está com medo de perder seu emprego para nós, Ivan? Ha, ha, ha. Olha, eu acho que como usuário de inteligência artificial, assim, o skill importante é saber saber achar a inteligência artificial específica para executar uma tarefa e brincar com ela, entender. Vamos pensar no seguinte cenário, você tem uma IA que chama DALL-E, né? Okay. Ela cria imagens. Pô, eu sou um artista aqui, estou com um lapso criativo aqui, mas eu quero criar algo que tenha a ver com, sei lá, pense em alguma coisa. Você vai lá e pede vários insumos para a inteligência artificial, ela vai te dar várias versões de maneira muito rápida, você condensa isso na sua cabeça e parte dali. Um texto jornalístico, a mesma coisa, né? Pô, tô com um trave aqui para começar a escrita aqui bota o início da informação lá, deixa a inteligência artificial discorrer sobre o assunto e você sintetiza e você coloca o toque humano ali que faz o diferencial. Não usar cegamente, mas como um start, um otimizador. As pessoas estão entendendo hoje, pelo hype, né, que principalmente o ChatGPT é a bala de prata. Vou usar isso aqui para tudo e acabou, né? Não, ela erra bastante ainda, né? Bom, vamos ver como vai ser o GPT-4 aí, mas o ChatGPT-3, ele erra bastante ainda. Tem um monte de... Ele escreve de maneira muito bonita, às vezes algo extremamente ineficaz, idiota, enfim, né? Então, não é perfeito, né? Então, acho que assim, vale a pena você utilizar como ferramenta ali para acelerar o início do seu trabalho, para te dar insights, te dar ideias, né? Então, acho que para isso é bem legal. Então, no próprio ali, detalhe... da minha área de tecnologia, tem desenvolvedor, literalmente, eu preciso fazer uma tela com um botão e que executa tal função. Joga lá no ChatGPT, ele dá um código inicial e o cara vai limpando ali, aparando as arestas e faz a versão final. Né? Na verdade, isso faz com que ganhe velocidade. Exato, você consegue ganhar bastante velocidade. Pensa, né, sei lá... na profissão de vocês ali, vamos voltar à idade dela ali. Pô, você tinha que escrever um texto, você não sabe nem por onde começar. Às vezes você no ChatGPT ali, você roda ele 10 vezes, você tem 10 inícios ali para olhar e sintetizar. Então, de fato, para quem souber fazer as perguntas para as IAs ou dar os insumos, os pontapés iniciais para cada IA, você consegue de largada ter um trabalho bem feito, você só sintetiza. Eu vi um cara anunciando essa semana, porque aí quando o tema está em alta, todo mundo começa a publicar porque gera visualização com facilidade, né? Eu vi um cara ali num anúncio, eu confesso que eu não entrei para ver, mas ele dizia o seguinte, olha, acho que ele estava vendendo curso, aprenda a criar a sua própria versão do ChatGPT. Qualquer um consegue criar o seu ChatGPT caseiro? E se sim, como isso é feito? Olha, assim, eu acho difícil, tá? Com esse nível de precisão, de acurácia, né? É bem difícil, porque a parte mais difícil de se treinar a IA é o volume de informação que você dá para ela para aprender. Então, a IA é como uma criança, né? Então, você pega ali recém-nascido, tá começando a aprender as primeiras palavras, você vai lá, bota uma bola na frente dela, ela não sabe o que é, mas se você repetir 10 vezes bola e mostrar a bola para ela vai gravar aquilo. Bola, certo. Perfeito. Aí você coloca um copo na frente dela, ela não vai falar nada, ou vai falar qualquer outra coisa, é copo, aprendeu o copo. No dia que ela pegar o copo e falar bola, você corrige ela. Então, a IA, assim, trocando em miúdos, funciona dessa maneira. A parte mais difícil da IA é você conseguir fazer de maneira rápida esse input da informação, entendeu?
Então, esse treinamento. E esse alto volume. Então, assim, dependendo de como a pessoa... O que eu já vi de curso vendendo agora são as pessoas ensinando como fazer melhores perguntas ao ChatGPT. Né? Então, como ir nessa linha. E já vi algumas coisas assim de treinamentos mais de tecnologia, como se criar uma IA igual ao ChatGPT. Isso não vai acontecer porque você tem um investimento muito grande para inserir esse alto volume de informação. Né? Então, primeiro, para se criar essa IA, você tem que fazer a parte da modelagem matemática ali, estatísticas que tem por baixo da IA, né? E você tem que minerar, por exemplo, as informações da internet dos fóruns, como foi feito no ChatGPT. Só essa parte de minerar esses robôs que coletam dados, isso é extremamente complexo, é um altíssimo investimento, né? Então, me parece que é tão difícil que no mundo nós só temos, aparentemente hoje, 2 empresas com capacidade de produzir uma IA nesse porte. A Google, que tem a Lambda, e a Microsoft através da OpenAI. Com o ChatGPT, eu não conheço, pelo menos, outras instituições que tenham condições de criar esse nível, nesse momento, por enquanto, de inteligência artificial. Sim. Você tem assim, no meio acadêmico tem muita coisa. Assim, o meio acadêmico é muito legal, né? Obviamente, né? Tudo tá lá. Né? Mas às vezes o meio acadêmico você cria os algoritmos, né? Mas no meio acadêmico, aqui no Brasil funciona um pouco diferente, né? Lá fora é mais fácil uma empresa investir em ideias, em teses acadêmicas, né? Aqui no Brasil tem essa controvérsia, né? Então, enfim, não vamos entrar nesse pormenor, mas assim, lá fora você cria muita coisa na academia e você investe muito para essa coisa engrenar, né? Então, você pega essas horizontais de tecnologia, a Microsoft, Google, eles têm um investimento muito grande em cima disso aí. Então, a Google lá atrás comprou uma empresa chamada DeepMind, né? Então, era uma empresa menor, tinha lá seus doutores, tinha todo o pessoal trabalhando lá, mas quando o Google assumiu isso, eles deram um super boom ali no produto que eles estavam fazendo, né? Então, eles tinham uma inteligência artificial ali para jogar um jogo... jogado pelos asiáticos ali, o Go, né? Então era para testar uma tese de que, igual na época do Deep Blue com a IBM, do Kasparov, lá, aquele, né? Lá 90 e tanto ali, né? Então a IBM fez um supercomputador e ganhou do campeão mundial de xadrez. Foi um marco, né? Exato, né? Então, a ideia do DeepMind era ganhar nesse jogo chamado Go, né? Um jogo que, em termos probabilísticos, a gente não tem... Na época do DeepMind lá, se não me engano, o DeepMind ele conseguia calcular 200 milhões de probabilidades, né, de jogo por segundo, né? A quantidade de probabilidades por jogada que você faz é tão grande que é impossível, a gente não tem capacidade computacional para fazer. Seriam anos para conseguir fazer o cálculo de uma jogada, né? E aí, com base em inteligência artificial, que não é probabilística, né? Você consegue... não é determinística, desculpa, você consegue fazer as jogadas, né? Então, é a mesma ideia. É uma empresa pequena, um negócio menor, e aí a Google entrou e colocou todo o dinheiro que precisava. E, enfim, eles foram fazendo... alcançando metas, assim, basicamente é isso, cara. A parte difícil você precisa de um alto investimento humano para preparar os dados para IA ou para gerar dados para IA. Né? Certo. Essa é a parte complexa. Eu vi um dado que o ChatGPT 3, na versão 3.5 agora que está disponível, ele teria sido treinado em 150 bilhões de parâmetros, algo em torno disso. O que é um parâmetro, para eu entender o que é isso vezes 150 bilhões? Eu acho que assim, no caso do ChatGPT, que as pessoas... Uma coisa é o termo técnico, outra é o termo da galera, né? O termo massificado, né? Então, assim, dentro de uma rede neural, por exemplo, você tem lá os parâmetros, você tem os pesos e tudo mais. Eu não vou entrar numa estrutura muito complexa. Do que eu li do ChatGPT, eu acredito que não sejam parâmetros, né? Seja volume de informação mesmo. Vou dar um exemplo. Esse exemplo que a gente usou aqui do fórum, entendeu? Então, eu imagino que sejam bilhões de informações mineradas da internet, né? Então, certo. Conversas mineradas da internet, ou, enfim, textos e por aí vai. Nós estamos falando bastante do ChatGPT, né? Mas não é só o ChatGPT que tem, não como Exato. Inteligência artificial, né? Tem diversas inteligências. Exato. Assim, o ChatGPT é conversacional, tá super hype porque você pode usar para muita coisa. Você pergunta e ele responde, então essa é a parte legal, né? Mas geralmente a inteligência artificial é um sistema feito para dar respostas para um determinado problema específico, né? Extremamente específico, né? Então,
hoje tem bastante coisa. Como eu falei lá, tem o jurídico, tem o DAWI que cria imagens, né? Você tem uma inteligência artificial que cria pessoas, né? Então você olha a pessoa, cara, é perfeita. Você olha aquilo e fala, não é possível que não exista essa pessoa, né? O nível de perfeição que tem na imagem ali, de realismo, né? Então ruga, detalhes e tal. É difícil você distinguir, né? E aí o criminoso, aí afeta o meu negócio, né? O criminoso usa bastante essa ferramenta de IA para criar novas pessoas ali e tentar abrir conta digital, tomar crédito, né? Então, vira, né? Quanto mais inteligência a gente IA cria... contra IA, né? Uma Exato. IA para proteção, garantia da segurança do negócio, e alguém querendo uma IA para atacar e explorar vulnerabilidades do negócio. Exato, exatamente, né? Então, ainda mais aqui no Brasil, né? A gente é altamente não é para amadores, criativo exatamente, muito criativo para fazer coisa errada, né? Então, enfim, a gente tem que lidar com isso. Mas... Então, uma inteligência artificial é um sistema que eu treino para resolver um problema específico. Exato. Assim, já tá até vendo onde você vai chegar, assim, né? As pessoas me perguntam muito assim, poxa, quando que a gente vai ter um sistema realmente inteligente, né? Pensa no cérebro humano, a quantidade de tarefas que a gente executa, né? Então, você tem aquela empresa lá que direto a gente vê no YouTube a evolução dela com robôs, o robô dando um mortal, o robô subindo escada, então assim, sim. Pô, aquilo é uma super inteligência, mas com acelerômetro, para equilíbrio, para movimento, né? Aquele robô, ele não consegue responder a pergunta do ChatGPT, não consegue fazer nada, ele não é um robô textual. Então, assim, hoje, né, o ser humano, um ser vivo, ele executa 1 zilhão de... A gente teria que ter 1 zilhão de IAs conectadas, uma para cada tarefinha, né, para conseguir se comparar a um ser vivo, não vou nem dizer a um humano, né? Olha que interessante isso, porque você falou agora, tocou num ponto, porque o ChatGPT, ele é muito inteligente, entre aspas, mas ele é conversacional, ele não consegue, por exemplo, pilotar um robô. Exato. Aquele robôzinho que se mexe não consegue responder. O sistema de interpretação visual, ele interpreta uma imagem, mas ele não vai conseguir dar uma resposta, não vai criar uma imagem também. São IAs treinadas para fins específicos, elas não... Exatamente. O ser humano, ele combina diferentes inteligências ao mesmo tempo, e por isso que ele consegue andar como um robô, responder, consegue ver, interpretar a imagem. O nosso processador ainda é mais potente. Sim. Toda e aí certeza. você acha que essa questão da inteligência artificial, né, pode ajudar a construir novos empregos, a desenvolver novos campos aí de trabalho, ou substitui, sabe essa questão? Sim. Substitui ou abre novas oportunidades? Tem essa questão social, moral, enfim, da inteligência artificial, né? Assim, eu sendo bem sincero, né, eu acho, quando você executa um trabalho que é difícil, assim, né, por exemplo, o trabalho ali que a gente tem de antifraude, visual, um trabalho que é extremamente repetitivo, quanto mais tecnologia você põe, mais você deixa o profissional livre para executar tarefas que dependam da capacidade humana, né? Então, depende de sentimento, depende de interpretação, depende de raciocínio lógico. Então, eu acho que é interessante, porque cada vez mais o trabalho vai ficando menos pesado, né? Pô, como que era 50 anos atrás, né? Numa indústria, tudo mais. Então, era muito mais arriscado o trabalho, assim, a gente tende a ter uma vida mais segura. Mas a gente tem o problema do crescimento populacional, né? Então, assim, sempre, eu acho assim, sempre vai... a inteligência artificial sempre vai tornar a nossa vida um pouco mais fácil. A tendência dela é fazer com que a nossa vida seja menos perigosa e mais fácil, menos repetitiva, né? E eu acho que o meio, a sociedade vai acabar criando subterfúgios para as pessoas trabalharem, se realocarem, né? Sei lá, antigamente tinha, sei lá, motorista de biga. Não existe mais biga, então passa a ter carro. De poste. De poste, né? Exato. E tinha lá ascensorista, né? Ascensorista. Hoje é tudo automático, os elevadores. Né? Então, enfim, acho que as pessoas vão se realocando. Menos no Rio de Janeiro, lá tem muito ascensorista ainda. As pessoas vão se realocando e vão surgindo novas necessidades. Pô, ninguém se imaginou que tinha lá, sei lá, início da internet ali, Google, Search Engine Optimization. Pô, o cara ficou especialista em entender como funciona o algoritmo de pesquisa. E se criou um cargo ali, antes de Google não tinha esse cargo. Então, novos cargos vão se criar, isso é um fato, né? E a tendência é que sejam menos duros, menos difíceis com a força de trabalho. E aí, esses dias eu vi um cargo novo. Qual? Coveiro digital. Coveiro digital. Pra enterrar os perfis no Instagram? Porque o que você... Né, porque a gente tem perfis no Instagram, tem informações ali disponíveis, tem várias coisas que estão ali. Agora caiu na rede, né? Então, o coveiro digital, ele entra fazendo todo o fechamento da sua vida ali, né? 2 perguntas. Uma para a carreira da Josiane, especificamente da Josiane.
e uma para os nossos ouvintes. Para quem está vendo e está fascinado com esse mundo também, e pensa assim, poxa, eu queria começar a seguir carreira de alguma forma com inteligência artificial, seja especificamente voltado ou complementando a área onde eu atuo. Como que alguém começa a trabalhar com inteligência artificial? Bom, tem, profissionalmente. Assim, tem dois caminhos ali, né? Como refém de uma operação da inteligência artificial, que é aquilo que eu falei, né? Você é um humano que está retroalimentando a inteligência artificial para ela aprender, então você não precisa ter conhecimento técnico nenhum, você é uma força nessa operação, então executando ali, ensinando para IA, né? Mas mais precisamente ali, se você quer tocar na IA, criar inteligências artificiais, algoritmos de machine learning, deep learning, você pode ir para a área de estatística, né? Então, antigamente era uma área que não era tão levada a sério, de matemática e estatística, né? Então, inteligência artificial basicamente são modelos estatísticos por baixo, né? Então, turbinados, tá? Então, estatística é uma super área para isso e programação, né? Então, se você é de tecnologia ali, você tem condição de cair nessa área. Eu sempre fui programador, né? Nunca fui muito bom em matemática. Estudei em escola estadual, depois fiz Senai, então assim, fiz química no Senai, então assim, base matemática ficou para trás, mas você tem toda a parte complexa da matemática, né? Já se tirou essa complexidade. Você tem frameworks de inteligência artificial que, por exemplo, eu não sei como funciona um algoritmo de sigmoide lá dentro, mas eu executo, eu só chamo o sigmoide lá e ele me dá um resultado. Então, a coisa se tornou mais humana, você não precisa ser um matemático, né, com doutorado para conseguir utilizar a inteligência artificial, né? Então, são esses dois caminhos básicos ali, né? Hoje tem no Brasil, tem poucas, tá? Mas já tem faculdade de inteligência artificial, então dá um pouco da base de tudo, um pouco de programação, um pouco de matemática, um pouco de estatística, e você consegue seguir. Mas acho que o caminho é esse, desenvolvimento ou matemática e estatística. Eu comecei, né, eu tenho uma pós não concluída na área de tecnologia da informação, especificamente na parte de análise de dados, e o coordenador do curso, eu lembro que ele falava muito disso, ele falava assim, você quer ser um apertador de botão ou você quer ser alguém que vai operar? Porque ele falava que para cada problema existiam várias... eu lembro de ter estudado um pouco dos cálculos estatísticos ali, os modelos. Então, na verdade, tem vários modelos de aprendizagem, vários modelos estatísticos diferentes, né? O que a gente chama vulgarmente de aprendizado de máquina, na verdade, tem vários tipos de modelagens de aprendizagem. Umas se adaptam melhor do que outras para determinadas situações e problemas, né? Isso é bem sofisticado. Sim, sim. A ideia basicamente é essa, né? Então, você tem uma série ali de modelagem estatística e algoritmos, né? Que você vai unindo eles ou utilizando eles até chegar na tarefa que você quer executar. Então, dentro da inteligência artificial, você tem basicamente machine learning, né? Que é uma sub-área, né? E você tem o deep learning, né? Que é uma área um pouco menor. Cada uma tem seus algoritmos específicos e você vai usar eles de maneiras específicas para solucionar problemas, né? Agora, pensando na carreira profissional da Jo. Na minha. Na sua, porque você compartilhou conosco, acho que foi num Prosa Sem Filtro, que você tinha o desejo, ou talvez um dia fosse atrás para se tornar... Ela é psicóloga de formação. Ela falou assim, como é que eu faria para ser uma treinadora comportamental de máquinas, né? Para trabalhar a parte comportamental em máquinas. Como que ela faz para ir para essa carreira? É uma carreira nova. Boa pergunta. Psicóloga de máquinas. Eu confesso para você, assim, eu tenho bastante interesse pela área de psicologia. Eu fiz meia faculdade de psicologia, tá? Então, morei no Rio Grande do Sul um tempo e fiz lá a meia faculdade. E eu brincava com o pessoal, né? Pô, eu sou de tecnologia, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu considero que é exatamente a mesma coisa, né? Programação é você utiliza uma linguagem para manipular um sistema. E a psicologia é exatamente a mesma coisa. Você usa a sua própria linguagem para manipular um sistema em prol do benefício desse sistema, né? Então, eu acho assim bem legal. Um negócio que eu vejo que é conflitante com... A gente tem aí, não vou dizer... a gente tem os órgãos regulamentadores aí das profissões, né? Então acho bem difícil um órgão deixar passar isso que eu vou falar, mas assim, eu acho que para psicologia seria muito legal se a gente usasse esses modelos de linguagem nos tratamentos. Onde eu quero chegar com isso? Vou tentar trazer para um exemplo mais simples. Um carro autônomo hoje, ele não dirige tão bem quanto um bom motorista experiente. Mas a parte legal do carro autônomo, vamos pegar um motorista profissional, ele dirigiu 30 anos carro e caminhão. Esse cara tem uma destreza violenta, pode até ser mais velho, já não está enxergando tão bem, mas ele tem uma destreza violenta. Ele nunca vai conseguir explicar para uma pessoa quais são as técnicas que ele usa, ele pode passar, mas a pessoa tem que dirigir 30 anos para ficar igual ele. Uma IA, você põe um carro para andar um ano,
ele vai aprender, tem experiência de 1 ano. Você põe 10 carros para andar 1 ano, você vai conseguir juntar no mesmo sistema 10 anos de experiência em um. Por isso que a IA tem um potencial tão grande. Se a gente conseguisse pegar o histórico do tratamento, quais as coisas que o psicólogo falou, independente da escola de psicologia que ele atua, mas quais são todas as coisas que ele falou, como ele falou e quais foram as reações dos pacientes, eu acredito que a gente conseguiria chegar numa super IA ali, que vai diminuir muito o trabalho, ou seja, você vai conseguir dar um tratamento muito maior para um maior número de pessoas que hoje os psicólogos não conseguem dar. Você não consegue estar 24 horas por dia, o seu paciente está tendo um surto ali naquele momento, você não consegue atender o cara. Terça-feira, às 3 horas da manhã. Você não consegue atender. Então, assim, seria um tratamento inicial. Eu acho que assim, a IA nunca vai substituir o olhar clínico de um especialista. Sabe? Isso nunca vai acontecer. Mas, se a pessoa está num momentinho de surto ali e precisa conversar com alguém, é melhor uma IA do que nada. E sem contar que seria mais acessível também, né? Porque hoje a gente sabe que é difícil a acessibilidade, principalmente a questão do psicólogo, né? Então, ou você tem, na rede pública existe a possibilidade, mas tem todo um processo para você chegar, ou se você for para os planos de saúde também é super restrito normalmente. Por uma situação particular, né? Então, realmente se tornaria mais acessível essa questão. Mas essa questão eu disse, né, que pode ser que eu vá para essa área de treinar as IAs aí, mas como pensando já em uma profissão do futuro, né? Pensando em profissões do futuro. Como manter-se relevante. Como me manter relevante, né? Então, se de repente eu perceber que a psicologia está perdendo relevância, não estou tendo mais muito função, de repente treinar IAs seja o caminho para me manter relevante. Então, o importante é que a gente esteja sempre em movimento. E como que, na sua visão, Fabrício, as habilidades humanas de criatividade e empatia, como que elas complementam a inteligência artificial no ambiente de trabalho? Olha, hoje, como a inteligência artificial, ela tá, assim, acho meio difícil, assim, né? Você ter essa complementaridade, assim. A não ser nesses casos que a gente falou, o exemplo do chat GPT aí é ótimo, né? Então, você vai acabar utilizando ela como base do seu trabalho, mas, assim, acho que as pessoas têm... Acabamos de brincar com esse exemplo aí do psicólogo e tudo mais, né? Poxa, se tem uma IA que faz um tratamento inicial com meus pacientes, para que eu sirvo, né? Acho que as pessoas não precisam ter esse medo, né? Pô, você pensa ali numa IA que vai te ajudar a fazer uma anamnese, dar um tratamento inicial, já vai te dar uma resposta. Você consegue ganhar bastante... Você consegue tracionar seu resultado, né? Você perde muito tempo ali até chegar em certo ponto que a IA já fez esse ponto. Você coloca lá em paralelo um monte de pacientes ali e ela já te traz uma série de informações ali, você já consegue partir dali. Você não teria que ficar horas ali de anamnese com cada paciente, né? E tem as coisas humanas mesmo que a IA não vai substituir. Então, imagina assim, a área de saúde, né? Aquilo que a gente falou, visão computacional para interpretar exames de imagem. A IA já está super à frente do ser humano para tomar essa decisão. Mas, cara, quando o paciente está ali deitado, né, numa condição ruim, nenhuma IA vai pegar na mão dele, olhar no olho dele e falar, cara, respira fundo, calma, a gente está aqui, eu sei que está doendo, mexe desse lado, essa dor que você teve, eu já passei por isso, faz desse jeito. Nada substitui isso. Então, acho que assim, quanto mais IA a gente criar, mais área a gente vai ter para se trabalhar em condições humanas, que a IA nunca vai substituir. Só que eu acho que esse é um grande desafio, né? Porque nós, com essa questão de nos envolver muito para desenvolver essas questões mais cognitivas e mentais, nós nos desconectamos desse processo empático, criativo e humano mesmo, né? Então, sim, dificilmente a gente chega para alguém e até assim, eu tô lendo... Terminei de ler um livro agora recentemente que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. E ela é uma médica geriátrica e trabalha com oncologia e tudo mais. E ela traz o quanto a medicina, os médicos não são preparados e formados para trazer essa humanização, né? Então, eles veem muito protocolo, passo a passo, que tem que fazer e tal. E não consegue trazer essa humanização, né, para o contexto. Então, ela faz até uma crítica no livro sobre isso e traz as reflexões e os movimentos para que realmente a gente comece a se conectar com isso. E eu, no meu ponto de vista, acredito que esse é a grande dificuldade nossa nesse momento, sabe? De silenciar um pouco tudo isso que acontece de informação que é gerada, de tecnologia e tudo mais, e voltar meio que para casa interna, para nossa casa interna e tentar buscar, sabe,
sentir ou dar ouvidos para tudo que está acontecendo internamente e aí sim devolver para o mundo de uma forma diferente, né? Eu concordo com você, mas eu já acho que já não tem muito a ver com a IA, mas é mais com a sociedade que a gente está vivendo, né? Quanto mais a gente evolui o poder computacional e mais evolui a qualidade das telecomunicações, né? Então, internet super rápida, 5G, tudo mais informação a gente tem. Nossa vida é um calhamaço de informação e a gente acaba perdendo mesmo a relação humana, tudo mais. Eu já acho que isso é um problema da sociedade mesmo. Não tem a ver mais com o IA, assim. Da sociedade versus tecnologia, né? Então a gente está cada vez mais imerso em tecnologia e cada vez menos imerso na relação humana. Bora para nossa lenha na fogueira? Vamos queimar a lenha? Fabrício, pergunta polêmica. Na sua visão, e a sua resposta é sem filtro, o que você disser vai ser liberado no programa sem cortes ou edições. Cara, devia ter medo de falar isso. Pode ser polêmico, isso aumenta a nossa audiência. Na sua visão, então, de uma forma geral, inteligência artificial é uma forma de otimização e aumento da rentabilidade nas empresas ou uma ameaça ao emprego e à qualidade de vida e à criatividade das pessoas? Ameaça, é claro, porque IAs são tão perigosos quanto um ataque nuclear. Ha, 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 ha. Olha, a primeira parte do seu posicionamento está correto. Acho que assim é um meio de impulsionar negócios, né? Talvez é uma ameaça, sim, aos empregos, né? Mas é uma ameaça inicial. Acho que assim, a economia e a sociedade ela se molda para se adaptar a isso. E eu não acho que seja uma ameaça à qualidade de vida, pelo contrário, a gente sempre cria IAs para... O ser humano ele tem a tendência a ser preguiçoso, então a gente sempre vai criar tecnologia para a gente ficar mais tranquilão, né? Então eu acho que pelo contrário, não é uma ameaça à qualidade de vida, ela tem a tendência a melhorar a qualidade de vida. Tirando alguns desvios bizarros ali, né? Enfim, o ser humano também tem esses lapsos, né? Tem na minha área de atuação ali, que é a parte de visão computacional, tem um projeto muito legal que chama YOLO, né? You Only Look Once, e o time que criou essa ferramenta de inteligência artificial ali, eles ignoraram, né? Pararam o projeto por um certo tempo ali, por ver que a sociedade poderia utilizar aquela tecnologia para o mal. Vou dar um exemplo, né? Esses dias, há um pouco tempo atrás, eu vi um projeto de um drone, né? Então você passa a foto de uma pessoa, né? Uma empresa que faz recurso balístico e tudo mais, né? Então você passa a foto de uma pessoa pro drone e o drone vai ficar voando até achar aquela pessoa e atirar nela, né? Então assim, Caraca. a pessoa que fez o time que criava essa ferramenta de visão computacional, eles ignoraram o projeto, congelaram o projeto. Era um projeto aberto, acadêmico, tudo mais. Então, assim, outros times assumiram e evoluíram essa IA, mas você entra sim em alguns questionamentos até filosóficos, né? Se isso que eu estou usando vai ser para o bem ou para o mal, né? Então, faz parte. Mas a ideia sempre é evoluir, né? E qual que é a tendência para a inteligência artificial nos próximos anos, na sua visão? Eu acho que assim, ela vai continuar evoluindo em coisas legais, em coisas que vão ser controversas ou não, né? Só que eu acho que não vai ter uma super evolução até a gente ter um computador quântico, né? Porque aí o volume de operações que um computador vai conseguir realizar... inteligência artificial, as primeiras, se não me engano, em 1950 já tinham teses acadêmicas para isso, mas nada se desenvolvia porque não tinha poder computacional. E a gente foi ter poder computacional relevante a partir do ano 2000, aí, sei lá, 95, 2000 alguma coisa, né? Aí a gente teve um salto muito grande no desenvolvimento e na criação de novas IAs, porque os computadores tinham condição de processar esse volume de dados. Então, imagino que ali a computação quântica, quando ela se tornar mais palpável para a gente aqui, né? Aí sim a gente vai ter um super salto, né? Então, até lá, quem tem medo ali do robô assassino, aquele filme de Schwarzenegger lá, essas coisas não vai acontecer. Por enquanto ainda não. Não. Por enquanto ainda não. Fabrício, muito, muito obrigado. Foi muito prazeroso o papo com você hoje. Como é que os nossos ouvintes te encontram tua empresa, enfim, continuam esse bate-papo com você? Perfeito, fazer meu jabá aqui, né? Então, eu sou um dos fundadores da Nextcode, né? Então, vocês encontram a gente nxcd.com.br, tá? E nas redes sociais Nextcode Oficial, né? Então, Instagram, LinkedIn, tudo mais, né? No meu LinkedIn é Fabrício Beltran, né? Instagram também, né? Então, no Instagram não posto nada, no LinkedIn tem um bom movimento ali sobre a empresa. Muito legal. Você já... Diga, Ivan. Não? Posso?
Vocês já sabem, nos sigam nas redes sociais, mentes.em.foco no YouTube também. Se inscreva no canal, que é importante para dar aquele engajamento. Compartilhe esse conteúdo com pessoas que possam se beneficiar das informações. O Mentes em Foco é um oferecimento Perfix Consultoria, o RH estratégico que sua empresa precisa. Saiba mais no site www.perfixconsultoria.com.br. E se você quer ser um patrocinador oficial deste programa, com mais benefícios, com vários outros benefícios, entre em contato com a nossa equipe. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Fabrício. Obrigado pela oportunidade. Tchau, humanos. Até o próximo episódio. Valeu, galera. Valeu, pessoal.